Olá, nós estamos aqui para conversar justamente sobre algumas condições, as condições universais, as causas dos acontecimentos das coisas. Pode parecer, e talvez seja mesmo, muito simplista as informações que eu vou trazer para você. Porém, pensemos que, mesmo sendo simplista, muitos de nós ainda não percebeu, não conseguiu fazer tais afirmações ou tais estudos. E acredito eu que nessas explicações, à base da doutrina espírita, nós podemos encontrar consolo, esclarecimento e edificação interior. Então é por isso que nós estamos aqui. Ou seja, vamos falar dos fenômenos universais, vamos falar das causas dos fenômenos universais. Você já deve ter se perguntado, por exemplo, por que isso acontece comigo? Por que as coisas são assim? E, de uma forma geral, encontramos várias explicações. Mas não encontramos as explicações, ou não conhecemos, ou não nos aprofundamos suficientemente para encontrarmos explicações sólidas que nos deem base ou fundamentação para avaliar e para analisar tudo o que nos acontece. Então, os fenômenos universais ou por que as coisas acontecem. Claro, eu acredito em Deus, você acredita em Deus, todo espírita crê em Deus, todo cristão crê em Deus. Porém, a forma de crer nesse Deus, ou nessa inteligência suprema, ou supremo arquiteto do universo, ou Oxalá, ou seja, quem for, ou qual o nome que nós damos a este que governa todo o universo, essa inteligência que governa todo o universo, não importa o nome. O que importa é que é comum todos nós crermos numa inteligência superior ou num ser superior que governa todo o universo. Os cristãos creem e atribuem o nome a Deus, alguns a Jeová, e assim sucessivamente. Mas vamos lembrar bem, o que eu chamo de Deus pode ser qualquer outro nome. Chamo de Deus porque é assim que a doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, nos ensina, nos mostra. Para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Sendo assim, ou pensando desta forma, nós sabemos que tudo que existe é criado por Deus. Nós entendemos assim quando nós estudamos a doutrina espírita. Talvez você possa ter alguma dúvida sobre como essas coisas, assim, como acontecem isso. A ciência, por exemplo, não crê em Deus, ou a maioria, ou grande parte dos cientistas não crê em Deus. Mas, para nós que cremos em Deus, para nós que somos cristãos, pensamos num Deus de uma forma interessante, que é a perfeição. Cremos que Deus é a perfeição suprema. Ou seja, não existe nada mais perfeito que Deus. E assim, nós vamos atribuindo algumas qualidades a Deus. Qualidades que ele não poderia não ter ou deixar de ter se ele não fosse Deus. Por exemplo, Deus é eterno. Eternidade para nós significa que nós não conhecemos o início e nem o final. Então, para nós, Deus não teve início
e nem final, pelo menos no nosso entendimento atual. Pode ser nós, como espíritas, que um dia possamos vislumbrar alguma coisa diferente, mas, à luz da doutrina espírita, das revelações do Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas, e ele é eterno. Para nós, não teve início e não terá fim. Um segundo atributo a Deus, que Deus é infinito. Não infinito como nós imaginamos o espaço, o universo ou os universos, mas infinito porque desconhecemos Deus. Desconhecemos Deus, não sabemos exatamente o que ele é, embora a doutrina espírita diga que é a inteligência suprema. Outra coisa que nós percebemos quando nós começamos a estudar é que Deus é imutável. Como Deus é suprema inteligência, para nós criou as leis que regem o universo, os universos. Mas essas leis são imutáveis, porque se as leis de Deus fossem mutáveis, se elas se modificassem, o universo estaria em desacordo, em desarmonia, no nosso entendimento, obviamente. Um outro atributo que nós atribuímos a Deus é ele não ser material, ou pelo menos aquilo que nós conhecemos como matéria. O que nós conhecemos como matéria é uma substância, se assim podemos dizer, que sofre influências diversas, e essas influências diversas faz com que ela mude, com que ela modifique. Então, para Deus ser perfeito, ele não pode ter modificação, ele não pode se modificar, ele não pode ser maior ou menor do que sempre foi. Deus não pode evoluir, porque se ele evoluísse, ele não seria supremo, ele não seria único, ele não seria também onipotente. Sabemos que além de ser único, de ser onipotente, de ser soberanamente justo e bom, Deus é imutável, é imaterial, ou seja, ele não é material, porque ele não sofre mudanças. Deus também, entendemos com a doutrina espírita que ele é onisciente. Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe de tudo o que acontece no universo. Ele reconhece e sabe os nossos mais íntimos pensamentos. Então, de Deus, nós não escondemos nada. Para Deus, como diz a folha de rosto do livro A Gênese, de Allan Kardec, para Deus, o passado e o futuro é presente. E é assim, porque assim Deus sabe de tudo. Então nós perguntamos, como Deus governa o universo? Para nós espíritas, Deus governa o universo através das leis que ele criou, se assim podemos dizer. Não vamos nos aprofundar muito nessa lei para que o estudo não saia de uma coisa mais específica, mais objetiva sobre o assunto que nós queremos, que é preparar o grupo, as pessoas, para o entendimento dos fenômenos espíritas. Mas Deus governa o universo pelas suas leis, e essas leis são cumpridas ou são levadas a efeito através dos espíritos. Então, Deus nos cria para evoluirmos e contribuirmos com a execução das suas leis. Isso em síntese, de forma bem rápida e, vamos dizer assim, superficial. Bem,
Para que tudo aconteça no universo, para qualquer fenômeno possa acontecer no universo, pelo menor, pelo mais ínfimo, até o mais desenvolvido, até o mais complexo, precisa de 4 condições básicas, 4 condições fundamentais. Condições essas, vamos dizer assim, óbvias, mas que, de uma forma geral, nós esquecemos. A primeira delas é que, para que qualquer coisa aconteça no universo, isso você sabe, é preciso que Deus permita. Se nós acreditarmos que alguma coisa aconteça no universo sem a permissão de Deus, então Deus não seria único, não seria onipresente, ou melhor, não seria onipotente, não seria perfeito, não seria onisciente. Então, tudo que acontece tem conhecimento de Deus e, além de ter o conhecimento de Deus, tem também a sua permissão. Deus é perfeito. Para que Deus permita que alguma coisa aconteça, é necessário de algo. O quê? É uma outra condição. É necessário que esse acontecimento, que esse fenômeno seja útil, que tenha utilidade. Então, tudo que acontece no universo, tudo que nos acontece, por menor que seja, por mais insignificante que seja, mesmo que nós não tenhamos conhecimento disso, tem uma utilidade. E caberá a cada um de nós, a cada espírito, a cada ser, identificar essa utilidade. Obviamente, os seres inconscientes, os seres semiconscientes, não sabem como atuam e por que atuam, mas atuam através das leis de Deus. E essa atuação, essa ação de cada ser, consciente ou inconscientemente, é para contribuir com a aplicação da lei de Deus e para contribuir com o universo dos seres e das coisas. Então, utilidade é uma palavra-chave. Utilidade, uma palavra-chave para avaliarmos, para analisarmos tudo o que acontece no universo, em especial, tudo o que acontece a nós. Muito bem. Uma outra condição para que as coisas aconteçam, para que os fenômenos aconteçam, é necessário que a gente lembre de um princípio oferecido pela doutrina espírita. Qual é esse princípio? Que semelhante atrai semelhante. As coisas que não são semelhantes não se atraem. Para que elas possam se atrair, elas precisam ser semelhantes. Como disse, não vamos nos aprofundar muito, mas é um dos princípios da doutrina espírita, talvez até bastante fácil de ser compreendido, entretanto, difícil de ser lembrado, principalmente quando esses fenômenos, esses acontecimentos nos causam sofrimento, nos causam dor. Nós não conseguimos, muitas vezes, parar, analisar, avaliar, refletir sobre a semelhança que nós estamos atraindo. Quando sentimos uma dor, é porque estamos atraindo, de alguma forma, a necessidade, ou melhor, é porque estamos tendo necessidade dessa dor. E essa dor quer nos dizer alguma coisa, ou seja, tem uma utilidade. Cabe a nós identificarmos essa utilidade. E a utilidade é verificando o exercício, é essa verificação de qual a semelhança, com o que eu estou me afinizando, com o que eu estou me simpatizando, com o que eu estou me sintonizando. Vale, então, a pena refletirmos.
haverá sempre uma compatibilidade, haverá sempre uma semelhança entre nós e tudo o que nos acontece. Haverá sempre uma semelhança entre os vários elementos da natureza que se atraem por semelhança. Não vamos nos aprofundar muito nisso. E outra coisa que existe no universo, que também é condição sine qua para que aconteça qualquer fenômeno, é o que eu posso dizer, vontade. Claro que poderíamos entrar e aprofundar pensamento, ideia, imaginação e outras coisas, mas vamos falar da vontade, porque é a vontade que impulsiona a ação. Então, excluindo, ou melhor, incluindo a vontade de Deus, que está em todo o universo, que está no universo através das suas leis, através dos seus prepostos, que são os espíritos puros e assim sucessivamente, que são os próprios instrumentos de Deus para a execução dessas leis. Então, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está em âmbito macro, universal. Depois da vontade de Deus, vem a vontade dos espíritos. E essa vontade é maior ou menor, é melhor ou menor, direcionada de acordo com a evolução dos espíritos. Então, à medida que os espíritos desenvolvem a sua vontade de realizar alguma coisa, esses fenômenos vão se desenvolvendo. Então, Deus autoriza os espíritos a realizarem coisas que nós nem imaginamos. Lembrando as palavras de Jesus, que disse que nós poderíamos fazer todas as coisas que ele fez e muito mais, e muito maiores. Então, estudando, percebemos essas quatro condições. Permissão de Deus, fim útil, compatibilidade, poderíamos dizer compatibilidade fluídica ou compatibilidade material, e compatibilidade espiritual e vontade. A vontade de Deus, obviamente, que nada acontece sem a vontade de Deus, ou melhor, sem a permissão de Deus, e também sem a vontade de um ou mais espíritos. Muito bem. Então, quando qualquer coisa que nos aconteça, seja o intercâmbio mediúnico, uma intuição, uma inspiração, uma incorporação, um fenômeno de efeito físico, qualquer coisa que aconteça, nós não precisamos pensar inicialmente muito, porque sabemos que se aconteceu, teve a permissão de Deus. Sabemos que tem um fio útil, sabemos que tem compatibilidade e sabemos que tem vontade. Caberá a nós identificar esses casos. Por exemplo, já que tem a permissão de Deus, porque aconteceu, verificar qual a utilidade aquilo tem para nós e para aqueles que nos cercam ou para aqueles que estão envolvidos na situação. Verificar quais são as semelhanças, quais são as simpatias, quais são as afinidades, quais são as vibrações, e assim sucessivamente, que justifiquem aquele acontecimento. E tudo isso para o nosso crescimento e o crescimento daqueles que estão envolvidos. E também a vontade. Qual foi a vontade estimulante? Qual foi a vontade que proporcionou, ou se quiserem, quais foram as situações que proporcionaram aquele movimento? Então, vamos lembrar sempre disso, que tudo tem um fim útil e caberá a nós
Então, identificarmos qual é esse fio, lembrando que os espíritos puros, os mensageiros de Deus, são aqueles que dão cumprimento às suas ordens, dão cumprimento às leis de Deus.